Começando a gravação, então nós queremos falar hoje sobre a capacitância. Então, a capacitância é uma relação entre. Deixa eu. A, a capacitância é uma relação entre a carga e a tensão que você está aplicando sobre duas placas indutoras que estejam próximas uma da outra. Então, a relação entre a unidade de carga e a diferença de potencial que você encontra entre as placas. E a sua unidade é farda e a sua capacitância sempre é maior do que zero. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma situação em que nós temos duas placas paralelas, é um capacitor de placas planas e paralelas, então, duas placas, e nós temos uma carga positiva mais que de um lado e menos do outro, fornecida por uma força eletromotriz de bateria, e essas duas placas estão a distância d entre elas. Então, por causa do campo elétrico, ou seja, por causa da carga elétrica, vai surgir um campo elétrico que vai da placa com a carga positiva para a placa negativa, aqui. E aí nós vamos querer, então, poder calcular quanto vale essa capacidade. A primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro, é ser capaz de calcular o campo elétrico. E o campo elétrico, quando existem duas placas paralelas, elas vão ser dadas por uma expressão sigma sobre epsilon zero. E quem é o sigma? Sigma é a densidade superficial de carga, ou seja, carga dividido por área. Então, e aí tem um outro ponto importantíssimo, né? Ou seja, você considera que essa placa é uma placa infinita quando as suas dimensões, ou seja, o seu comprimento e a largura, estão muito maiores, mais do que 20 vezes, por exemplo, a distância d. Ou seja, então são duas placas muito próximas uma da outra, e aí você considera então que ali existe um plano infinito. Aí você pode desprezar o efeito das bordas. O efeito das bordas e o campo elétrico aqui, ó, ele não é reto como está aqui. Ele é inclinado, ele é curvo. As linhas de campo magnético são linhas inclinadas nas bordas. Na verdade, sempre acontece, mas como a grande parte, 98, 99% do campo elétrico é simplesmente perpendicular ao plano, como acontece aqui, então você praticamente considera como se fossem duas placas infinitas. E aí, para isso, a gente está olhando aqui essa situação. Opa, legal. Gente, então, uma coisa aqui. Você vê que tem um problema aqui. Então eu vou ter que fazer isso aqui porque ele não aceitou. Se ele não aceitou, então eu vou ter que usar essa expressão aqui. Ou seja, então o campo elétrico, quando você tem duas placas, ou seja, a placa positiva vai criar um campo elétrico e a placa negativa vai criar um outro campo elétrico. Esse campo elétrico de uma única placa é sigma sobre 2 epsilon zero. Como existem duas placas com cargas de sinais opostos, então o campo elétrico no interior aqui, ó, ele é duplo. Esse plano aqui, ó, esse plano aqui, vai criar um campo elétrico. E esse outro plano aqui, ó, que é uma carga menos Q, vai criar um segundo campo. Somando os dois campos elétricos, o campo elétrico total fica acima de sigma sobre epsilon zero, ou seja, sendo que sigma é a densidade superficial de carga, então é carga sobre área. Então, o ΔV, a gente lembra, o ΔV é aquela integral de EDL, ou seja, então a diferença potencial aqui, dada pelo campo elétrico, é simplesmente o produto do campo elétrico multiplicado pela distância, que é essa situação aqui. Ó. Então, é o campo elétrico multiplicado pela distância, só que o campo elétrico é sigma sobre epsilon zero, então é sigma T sobre epsilon zero. Como, portanto, como sigma é igual a carga dividido pela área, então substituindo aqui, nós temos carga sobre área, vezes epsilon zero embaixo e D em cima. E aí, então, esse aqui é o ΔV. Como a capacitância é a carga dividida pela variação de potencial, então vai nos dar aqui a carga em cima, dividido por carga vezes distância sobre área vezes epsilon zero. Área, que é área, vezes epsilon zero, vai para cima. As cargas se simplificam. Embaixo, então, fica a distância d. Então, a capacitância é proporcional. A permissividade do material aqui é A vezes a área dividido pela distância. Então, quanto maior for a área, maior é a capacitância. E quanto menor for a distância, maior é a capacitância. Se a distância for maior, aumentar a distância, diminui a capacitância.
Vamos ver agora um outro tipo de capacitor, que é o capacitor cilíndrico. Esse capacitor cilíndrico acontece uma coisa interessante. Ele é definido, então, por duas barras cilíndricas, uma interna de raio A e uma segunda é uma casca cilíndrica. E o raio interno dessa casca cilíndrica é B. E se nós olharmos aqui, então, o que vai acontecer? Sobre toda essa região aqui, a gente pode dizer que existe uma superfície gaussiana que vai ser atravessada pelo campo elétrico E. Então, você vai ter um fluxo elétrico E aqui, ó, atravessando essa superfície. Então, existe uma carga positiva mais Q na parte interna e uma carga menos Q nessa parte externa aqui. Então, olhando o próximo slide, nós temos que esse capacitor cilíndrico tem uma altura L aqui. L aqui, ó. E a carga elétrica ela vai ser definida, então, pela densidade linear de carga. Densidade linear de carga. O que é essa densidade linear de carga? É justamente a carga elétrica que exista dentro desse condutor, por interno, por exemplo, ou condutor externo também, e você divide essa quantidade de carga pela altura do cilindro, que é L. Que nós estamos considerando como se fosse simplesmente um fio. Então, a gente pode dizer que o campo elétrico é justamente isso aqui. Você encontra, procure lambda, que é a densidade linear de cargas, lambda, dividido por 2ε0r. Aqui, se nós olharmos bem, 2εr é esse comprimento do círculo aqui, comprimento da circunferência. E se você multiplicar isso aqui por h, você vai ter a área da superfície lateral. Então, aqui, inicialmente, seria uma carga. Então, era carga dividido pela altura. Carga dividido pela altura é exatamente a densidade superficial de carga. Aqui nós podemos voltar a usar essa expressão aqui, porque aqui nós temos representado. Então, o ΔV seria essa. Na verdade, a gente tem que trabalhar sempre com o módulo do campo elétrico. Você interessa que ΔV tem que ser um valor positivo. Então, para a gente poder calcular então essa variação do potencial a partir do campo elétrico, é a integral de A até B de E dr. O campo elétrico E, ele varia, como nós estamos vendo aqui, ó, ele varia em função do raio. Então, nós teríamos aqui, no final das contas, um lambda sobre 2π raio ε0, e nos daria lambda sobre 2π ε0, esse termo é uma constante. E aqui, olhando esse dr aqui, o E, nós teríamos que, então, é um E dr. Então, lambda sobre 2π ε0, essa parte é constante, sai para fora da integral, e você integra de dr em cima, dividido pelo raio, que é justamente como o campo elétrico varia em função da distância, e varia em função da distância do centro. Então, aí você tem essa integral de dr sobre r. Analisando a integral de dr sobre r, de a até b, isso aqui, meus caros, você vai numa tabela de integração e você percebe que a integral de dr sobre r é simplesmente um logaritmo neperiano de r, que vai de a até b. Então, aqui teria uma integração de a até b. Então, a gente calcula o ln do ponto final. O ponto final ele vai até aqui, ó, até b. Então, nós temos daqui, ó, de a até b, que a gente chama de uma circulação do campo elétrico ao longo desse caminho. É como se o campo elétrico, então, a gente calculasse o campo elétrico para cada pedacinho aqui e multiplicássemos por dr. Então, o campo elétrico é variável. Por essa razão, nós temos uma integral que expressa como o campo elétrico varia em função do raio. Que aparece esse dr sobre r. Então, ele vai no ln do ponto final, que é onde o campo elétrico final ela atinge, que é em B, então ln de B, menos ponto inicial. Ele começa aqui em A, é onde está distribuído a carga. Esse material aqui é o material condutor, e a carga vai para a borda do material, do material condutor. Do mesmo modo como aqui, ó, a carga ela vai ser atraída justamente pela essa superfície interna dessa placa condutora, que é essa segunda placa aqui. Então, existe uma carga na borda de A, e uma carga positiva, existe uma carga negativa na borda de B, que é na parte inferior, na parte interna dessa casca cilíndrica.
Então, por isso que vai de ln de B, ao final, menos inicial, ln de A. Só que ln de B menos ln de A é igual a ln de B dividido por A. Então, a propriedade do logaritmo. Então, dado isso aqui, ó, o nosso ΔV, isso aqui é em módulo, é lambda sobre 2π ln de B sobre A. Então, agora a gente pega esse ΔV e a gente vem aqui e substitui aqui embaixo. A nossa carga, a nossa capacitância, desculpa, é a carga dividida por ΔV. Como a parte inferior aqui, esse lambda é carga dividido por comprimento, que é o comprimento, a altura do cilindro, vai aparecer aqui embaixo carga dividido por L. Só que daí o que acontece? Como nós temos a carga em cima e aqui nós temos uma carga embaixo, ou seja, a carga é lambda vezes a altura L, então lambda é a carga dividida por L. Então nós temos aqui uma carga, nós temos aqui uma carga dividido por L. Então, esse L está aqui embaixo, 2π L epsilon zero. Aí esse 2π epsilon zero vai para cima, vira 2π epsilon zero L sobre ln de B sobre A, porque as cargas são simplificadas. Então, aqui nós temos a capacitância de um capacitor cilíndrico de raios A e B e de altura L. Avançando agora, nós temos um capacitor esférico. São duas esferas tão concêntricas, uma esfera de raio A interna e uma segunda esfera de raio B externa, onde existe uma carga mais Q na superfície interna, uma carga menos Q na superfície externa. Então, agora, avançando, a gente lembra que para o campo elétrico, o campo elétrico era dado, ou é dado, por essa relação daquela constante K, que vale 1 sobre 4π epsilon zero, multiplicado pela carga Q, dividido pelo raio ao quadrado. E aí nós vamos integrar esse E, porque o campo elétrico varia em função do raio. A gente integra isso aqui em função de dr. dr é porque você vai somando, então. Calcula o campo elétrico numa posição R, e aí multiplica por um certo valor dr. Avança um pouquinho, você tem uma nova posição de R, e aí você tem um novo campo elétrico E, que você multiplica por dr. E assim sucessivamente, até você ter a circulação total do campo elétrico ao longo desse caminho que vai de A até B. Então, aqui, ó, se nós olharmos, o nosso E, nossa carga Q aqui, vira um K vezes Q sobre R ao quadrado, mas K vezes Q é uma constante, então ela pode sair para fora da integral, ela pode sair para fora da integral, então fica K vezes Q, e aí nós temos a integral de dr dividido por R ao quadrado. Aí eu venho aqui, ó, a integral de dr sobre R ao quadrado. Essa integral, a gente bem sabe que esse R ao quadrado embaixo vai para cima na R na menos 2. Então fica R na menos 2 dr. E a integral disso dá R na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que vai dar então R elevado a menos 1 dividido por menos 1, então dá menos R. Só que isso aqui então é menos 1 sobre R, variando de A até B. Então eu venho aqui menos 1 sobre B menos 1 sobre A. Então, isso aqui, até, como eu te falei antes, a gente tem que calcular sempre o módulo da diferença de potencial. Por quê? Porque a capacitância é positiva. Então, esse número aqui, ó, sempre vai ter que ser positivo. Sempre vai ter. Então, se nós olharmos aqui que tem menos e aqui tem menos também, isso aqui já nos contribui, a gente passa a ter um mais. Então, nós vamos ter 1 sobre B menos 1 sobre A. Então, esse A vem para cá, viraria A menos B dividido por AB. Esse negativo aqui não nos daria B menos A sobre A vezes B. Só que esse aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que calcular o módulo. Então, esse termo aqui é simplesmente um módulo. Sendo o módulo, vai acontecer, então, que como eu falei para vocês, nós temos A vezes B, B menos A. Então, a nossa capacitância aqui, como aqui já tem esse menos K vezes Q, embaixo tem menos K vezes Q, K são subtraídos, então nós temos K que multiplica aqui P menos A sobre AB. É negativo aqui até pode se manter, porque isso aqui nos ajuda a acertar a capacitância aqui, como já tinha sido acertado aqui. Então, nós passamos a ter que a nossa capacitância, esse termo AB vai para cima, vira AB dividido por K, que multiplica B menos. E essa, então, é a capacitância.
E agora a gente vai querer, então, calcular. Eu vou apresentar alguns elementos aqui. Eu vou querer calcular as nossas últimas variáveis aqui. Então, vamos a esse exercício aqui. Ó. Exercício. No sistema de 3 condensadores, então nós temos uma capacitância C1, uma capacitância C2, que os dois estão em paralelo, e esses dois paralelos estão em série com a capacitância C3. Ele está me dizendo que a tensão entre A e B é uma tensão de 9 volts. Ele está pedindo para calcular a carga armazenada em cada um dos capacitores. C1, C2, C3, no item A. E no item B, ele pede para calcular a energia total armazenada no sistema. Se nós olharmos bem aqui, ó, a nossa energia total, ela pode ser calculada por essa expressão aqui. Ó. A energia pode ser Q vezes V sobre 2, que é ao quadrado sobre 2C, que é igual a C, que é a capacitância do sistema, multiplicado por V ao quadrado sobre 2. A gente vai perceber que, para nós, podemos usar essa expressão ou podemos usar essa expressão aqui, que é ao quadrado sobre 2C. Tá? As tensões de cada um dos elementos. Podemos calcular também. Então, vamos ver agora a resposta para isso. Então, eu venho aqui, saio daqui, eu venho aqui. Então, esse é o meu problema. Então, nós temos esse condensador. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, ó, calcular essa capacitância equivalente. A capacitância equivalente de C1, 1,2 microfarad, e a capacitância C2, que é 4,3 microfarad. E essa capacitância total, meus caros, essa capacitância total, na verdade, é simplesmente a soma dessas duas capacitâncias. Então, por isso que aqui eu fiz um negócio assim que está errado. O valor aqui está errado. Por essa razão é que eu vim para cá, nem devia ter feito ele lá. E nós temos essa situação aqui. Ó. Em que a capacitância C1 e C2, elas são capacitâncias que realmente somam. Se você quiser olhar, você pode vir aqui e olhe aqui. As capacitâncias de série, você olha em paralelo, você olha aqui. A capacitância em paralelo, um negócio que as cargas Q1 e Q2 são diferentes, mas a tensão que você tem sobre as duas é a mesma. Se a tensão for a mesma, a gente pode dizer que a tensão é a mesma. Então, mas só que as cargas vão ser diferentes e vão variar em função das capacitâncias. Então, existe uma capacitância equivalente CT. Você multiplica pela tensão V, vai ser igual a C1 vezes a tensão V, mais C2 vezes a tensão V. Aí cortam as tensões. Então, a capacitância é uma ligação, soma a capacitância C1 e C2 quando estão ligados em paralelo, em paralelo, desculpa. E em série, a carga é a mesma em cada um das placas. Então, vai acontecer que as cargas são as mesmas, mas aí a tensão que você tem sobre as duas capacitâncias vai ser a soma da tensão da fonte. Então, a gente pode dizer que V é igual a tensão V1 mais V2, Q é igual a C vezes V, e a tensão V, então, é carga dividido pela capacitância. Como nós queremos a capacitância total aqui, ó, então seria a tensão V é a carga sobre a capacitância total. Que é igual a V1, que é Q sobre C1, mais V2, que é Q sobre C2. As cargas são as mesmas, então 1 sobre C total é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, que é a ligação em série. Dado isso, então agora eu venho aqui, digo que C1 é igual a C1 mais C2. Portanto, então, C1 vai ser 1,2 micro mais 4,3 micro, que vai ser igual a 5,5 microfarad. Então, a capacitância total vai ser 5,5. Agora, eu calculei essa capacitância C12. Só que C12 vai estar aqui, como pode enxergar aqui embaixo, C12 vai estar em série com. Então, para eu ser capaz de calcular a capacitância total agora, eu vou ter que colocar, como eu vi lá, mostrei para vocês, capacitância em série é 1 sobre C total, é 1 sobre C1, 2 mais 1 sobre C3. Como C e a capacitância total, então, se a gente olhar aqui, ó, essa capacitância é 1 sobre C igual a C12 vezes C3. Então, aqui em cima seria C3 mais 1 C12. E aí, invertendo aqui, a nossa capacitância total, então, vai ser C12 vezes C3 dividido por C12 mais C3. Isso se nós substituirmos os valores, então, C12 é 5,5 multiplicado por C3
que vale, vale C3 vale 2,5 microfarad, então seria 5,5 microfarad vezes 5 microfarad dividido por 5,5 microfarad mais 2,5. Calculando posteriormente, vai dar 1,719. Nós olharmos aqui, eu tinha feito isso aqui com mais detalhes, mas o meu valor lá está errado. Então, dá 1,719 microfarads, que é a capacitância. Se eu tenho a tensão, que é a tensão aplicada entre os terminais, a tensão aplicada entre os terminais A e B vale 9 volts, e eu tenho a capacitância total, então eu posso achar facilmente a minha carga. Ou seja, a carga total é a capacitância total multiplicado pela tensão V. Então, aqui nós teríamos 1,619 microfarad vezes 9, que vai dar um valor, então, de 15,47 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 15,47 micro. E se eu tenho isso, eu posso dizer o seguinte, meu Q3 tem a mesma carga total. Então, a Q3 vale 15,47 microfarad. Eu preciso então encontrar a capacitância em C1 e C2. Tem inicialmente, então, que C12 eu posso encontrar, por exemplo, a tensão V1. E V1 mais V2 vai ter que ser igual a 9 volts. Então, pode dizer que V1 é carga total sobre C12, então 15,47 vezes 10 a menos 6 sobre 5 menos 6, nos dá 2,18 volts. Então, se eu tenho a tensão V1 que é a mesma, então a minha carga Q1 vai ser C1 multiplicado pela tensão V1. Então, 3, que vai nos dar então o valor de 2,813 multiplicado pela primeira capacitância, que vale 1,2, valor vale 1,2 microfarad. Então, 1,2 aqui, 1,2 microfarad multiplicado por 2,13 vai dar 3,375 vezes 10 a menos 6. Então, dá 3,38 microcoulomb, que é essa carga 1. E a carga 2 é, então, C2 vezes V1, 4,3 vezes 2,813. A carga 2, então, é 12,1 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6, que dá 12,1 microcoulomb. E se somar 2,1 microcoulomb mais 3,38, vai nos dar exatamente esse valor de 15,47. E V2, só para calcular, seria a carga total sobre C3. O C3, na verdade, e aqui, a tensão aqui. A tensão aqui, ó, então seria a carga total, 15,47 sobre 2,5, vai dar 6,188 volts. Para a gente poder achar, por exemplo, a energia total, nós temos C total vezes VF ao quadrado, seja 1 meio, capacitância total é 1,619 vezes 6, multiplicado por 9 ao quadrado, então vai dar 69,6 vezes 10 a menos 6 joule, ou a energia total é 69,6 microjoules. E aí nós podemos ir para, agora, ao nosso penúltimo exercício. O penúltimo exercício, você deve fazer isso aqui. Ó. Considere esse circuito mostrado na figura 4.24, onde C1, que é esse capacitor aqui, ó, tem um valor de 6 microfarad. C2, que é o segundo capacitor, tem 3 microfarad. E ΔV é igual a 20 volts. Ele está dizendo que o capacitor C1 é primeiramente carregado quando a chave S1 é fechada, ou seja, essa chave S2 permanece aberta. Então, ele só vai carregar esse capacitor C1. Então, a tensão ΔV vai ser inteira sobre esse capacitor C1. E depois essa chave é aberta, então depois ele abre C2, e aí toda a carga que tem aqui em C1, ela vai se repartir entre C1 e C2. E aí ele pede, então a chave S2 é fechada, então a parte da carga de S1 inicialmente carregada vai para S2, então vai diminuir a carga total, sendo que a carga total que existe nesse conjunto C1 e C2 ligados em paralelo, ela vai ser exatamente igual ao que era a carga inicial de C1 quando S1 foi fechado e S2 permanecia aberta.
Então, por isso que a gente tem que calcular a carga inicial adquirida por C1 e depois a carga final de cada capacitor. Então, a carga inicial de C1 vai se repartir, no caso B, entre C1 e C2. Então, vamos nós fazer os cálculos. Então, considere o circuito, onde C1 vale 6 microfarad e C2 3 microfarad, e ΔV igual a 20 volts. Então, quando S1 é fechada, a carga em S1 está associada a, e a carga em A, que é acima de C1 vezes V1. C1 vale 6 vezes 10 a menos 6, e a tensão ΔV, que é a diferença potencial, é 20 volts. Então, 20 vezes 6 dá 120 microcoulombs. Essa é a carga total. E quando S1 é aberta, S2 é fechada, vira esse circuito aqui. Ó. Então, aquele circuito da fonte, que é essa parcela aqui, ó, ele desaparece e vira simplesmente um circuito C1 em C2. Lembrem que, inicialmente, a carga de C1 vale 120 microcoulombs. Como eu falei, uma parte dessa carga de 120 microcoulombs vai para C2. Então, C1 vai diminuir a quantidade de cargas e vai aumentar a carga total em C2. Então, nós podemos dizer que, e veja, um ponto importante é que a tensão mais menos V sobre C1 é igual à tensão mais menos V sobre C2. Então, nós temos um ponto A e um ponto B, e então nos garante que as tensões sobre C1 e C2 são iguais. Como a tensão V é igual a Q sobre C, então a gente pode dizer que a tensão V é igual a Q1 sobre C1, que é igual a Q2, que é a carga 2, sobre C2. Então, eu encontro uma relação aqui, ó, que é uma equação. Existe uma equação aqui, ó, ou seja, isso aqui era a minha carga total. Então, a minha carga total, inicialmente, era a carga A. Só que essa carga total, então, essa aqui a gente pode chamar. Então, essa aqui, ó, eu encontro uma relação. E Q1 é igual a C1 sobre C2 vezes Q2. Ou seja, eu encontro uma equação. Ou seja, o que acontece aqui? Nós temos duas incógnitas, que é a carga Q1 e a carga Q2. Então, nós precisamos de duas equações. A primeira equação é essa relação porque as tensões são iguais. É uma questão do circuito. Então, como as tensões são iguais, eu posso dizer que uma relação entre Q1 que é igual a, veja, Q2 sobre C2, então esse C1 vai para cima, multiplica, então fica C1 sobre C2 e multiplica Q2. Essa é a primeira relação. Mas a segunda relação, como eu já tinha comentado com vocês antes, que a carga total era igual à carga em A, que era o caso inicial, no problema A. E a carga total é 120, só que essa carga 120 ela vai ser distribuída entre Q1 e Q2. Então a gente pode dizer que a carga total é igual a Q1 mais Q2. Então nós temos aqui essa soma. Nós temos a segunda equação. Aí o que, eu posso fazer? Já que eu calculei Q1 aqui, ó, eu posso pegar esse Q1 que está aqui, ó, e eu venho e substituo aqui. Ó. O que, vai acontecer então? Minha carga total, eu tenho C1 sobre C2, que multiplica Q2, mais Q2. Aí tem uma propriedade associativa. Eu posso dizer então que Q2 vai ser igual a C1 sobre C2 mais 1, ou seja, eu fatoro isso aqui. Ó. Então, Q2 total é C1 mais C2 mais 1. Então, esse é a minha carga total. C1 sobre C2 mais 1. Aí eu venho aqui e digo que Q2, então, é a carga total sobre C1 mais C2, C1 dividido por C2, desculpe, mais 1. Só que C1 vale 6 microfarad e C2 vale 3 microfarad. Então, os microfarads se simplificam. 6 sobre 3 vale 2. Então, 2 mais 1 é 3. Então, a carga Q2 é 120 sobre 3, que vale 40 microcoulombs. Essa carga Q2. Até porque C2 tem uma capacitância menor, que é 3 microfarad. Então, ela vai absorver menos carga que a capacitância C1, que é 6 microfarad. Então, elas têm essa relação. 6 e 3. Então, aqui C1 tem que ser 2 vezes maior de carga do que C2. É o que vai comprovar aqui agora. Então, Q1 é igual à carga total menos Q2 a partir dessa equação 3. Então, Q1 é igual à carga total menos Q2. Só que Q2 nós calculamos que vale 40. Então, QT, é a carga total, menos Q2 é 120 micro, menos 40 micro. Então, Q1 vale 80 microcoulombs. E essa é a equação que nós temos. Temos aqui. E aí nós temos um último problema,
Ele fala, ele fala o seguinte: como engenheiro de segurança, o leitor precisa emitir um parecer a respeito da prática de armazenar líquidos condutores inflamáveis em recipientes feitos de material isolante. A companhia que fornece certo líquido vem usando um recipiente cilíndrico feito de plástico de raio R igual a 0,2 metros, está cheia até uma altura H de 10 centímetros, menor que a altura interna do recipiente, conforme a figura que a gente vai aprender daqui a pouquinho. A investigação do leitor revela que durante o transporte, a superfície externa no recipiente, ou seja, porque existe um movimento desse negócio aqui, ó, ao longo do ar. Então, esse barril, essa caixa d'água, ele vai se movimentar. E aí, por causa do ar, vão arrancar elétrons da camada de valência, ou ele vai acabar recebendo elétrons da camada de valência. E aí vai acontecer que durante o transporte, a superfície externa adquire uma densidade de carga negativa de menos 2 coulombs, 2 microcoulombs por metro quadrado, aproximadamente uniforme. Como o líquido é um bom condutor de eletricidade, a carga do recipiente faz com que as cargas do líquido se separem. Ou seja, então, esse líquido ele é um bom condutor, vai fazer então que como existe uma carga externa de menos 2, cargas positivas seriam atraídas, cargas negativas seriam arremessadas para o núcleo, que é o que a gente vai verificar aqui, ó, que é o que acontece aqui. Ó. Então, veja, nós temos aqui uma parte negativa, parte externa. Como esse líquido é um bom condutor, então, vai atrair cargas positivas e no seu interior, então, vai se criar uma carga negativa de uma certa quantidade de carga, que a gente não sabe ainda quanto é. A gente vai calcular daqui a pouco. Aí ele está dizendo o seguinte, aproximadamente, ó, como o líquido é um bom condutor de eletricidade, a carga do recipiente faz com que as cargas do líquido se separem. E ele pergunta, qual é a carga negativa induzida no centro do líquido? Então, essa carga negativa no centro do líquido é exatamente igual à carga negativa que vai existir na borda desse caixa, desse recipiente. Exatamente. Exatamente, é um recipiente cilíndrico, uma caixa. Então, nós temos que calcular quanto é a carga externa. Nós temos a densidade superficial de carga. Então, se nós temos a densidade superficial de carga, nós temos que multiplicar pela área, seja dessa superfície lateral do cilindro, seja a área da base. A área da base é um círculo, ou um círculo de raio R. Então, a área da base seria π que multiplica R ao quadrado. E a superfície lateral é o quê? É o comprimento, 2πr, multiplicado pela altura h, como está aqui. E aí depois ele pergunta, P, supõe que a capacitância da parte central em relação a seja 35 picofarad. Aí ele pergunta qual a energia potencial associada à carga negativa deste efeito. Então aqui nós não temos tensão, nós temos carga e nós temos a capacitância. Então aqui nós teremos que a nossa relação é a carga ao quadrado dividido pela capacitância, multiplicado por 2. E aí a terceira pergunta é se ocorre uma centelha aqui em cima, entre a Terra e a parte central do líquido, através do respirador, então se uma centelha aqui, ó, vai gerar uma faísca. Ele está perguntando o seguinte, a energia mínima necessária para inflamar o líquido é 10 milijoules. Então aqui, ó, vai existir uma carga, então vai existir uma energia elétrica aqui. Aí está perguntando se essa energia elétrica que a gente calcula no item B, ela é maior ou menor que essa energia de 10 milijoules. Se a energia for menor que 10 milijoules, ele não vai inflamar. Mas se a energia que existir aqui, por causa dessa quantidade de carga, for maior que 10 milijoules, então nós teríamos aqui um problema de inflamação do líquido. Ele vai ou pegar fogo ou não vai pegar fogo. Então agora a gente vai para a próxima fase, que é calcular qual é a carga total. Então olha só, a superfície inferior, nós vimos aqui, ó, é π vezes r ao quadrado, ou seja, é um raio, ou seja, é uma circunferência. Isso aqui é um cilindro, desculpe, círculo de raio R. Então é π vezes 0,2 ao quadrado, dá 0,126 metros quadrados. E a superfície lateral é 2π vezes o raio vezes a altura. Falei, é a base vezes a altura. Então é 2π vezes o raio, 0,2 metros, vezes a altura, 10 centímetros. 10 centímetros, ou você considera como 0,1 metros, ou 10 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Vai dar também 0,126.
Então, a superfície inferior e a superfície lateral são iguais. Então, isso aqui vai ser o quê? A carga total é a superfície inferior mais a superfície lateral, multiplicada pela densidade de carga, que valia 2 vezes 10 a menos 6. E aqui, então, a superfície total é 2 vezes 0,126 vezes 2 vezes 10 a menos 6, vai dar, então, 0,503 microcoulombs. Como a capacitância vale 35 farads, nós tínhamos visto, isso aqui é 1 sobre 2 CV ao quadrado, mas só que V é igual a Q sobre C, então nós temos que é 1 meio de C vezes Q ao quadrado sobre C ao quadrado, isso aqui é igual a 1 meio de Q ao quadrado sobre 2C. Então, meus caros, calculando aqui que a carga vale 0,503 micro, é 0,503 micro ao quadrado dividido por capacitância 35 picofarad. Então, a energia vai ser 3,61 milijoule. Isso aqui, então, nos ajuda a querer responder o item C. Como a energia é 3,61 milijoules e a energia mínima para produzir um incêndio, ou seja, produzir um incêndio do líquido é 10 milijoules, não vai pegar fogo. Então, ele não pega fogo nesse caso. Ok, então nós paramos aqui agora